Bom dia, irmãos, bem-vindos à nossa leitura diária 4x4. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem, né? E os nossos capítulos de hoje, da nossa leitura, né, do nosso 4x4, é Neemias, capítulos do 6 ao 9. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o conhecimento da palavra de Deus, né? Quando nós começamos a ler e a conhecer a palavra de Deus, ela toca o nosso coração. Foi isso que aconteceu com aquele povo, né? Aquele povo que veio do cativeiro, que talvez até já tinham ouvido falar de Deus, né? Pelos seus pais, porque eles eram filhos do cativeiro, né? O povo passou muitos anos no cativeiro babilônico. E talvez eles até em algum momento ouviram falar de Deus, mas eles não conheciam a Deus verdadeiramente, eles não conheciam a Deus, né, através da palavra. Eles conheciam talvez de ouvir, né? E então, né, esse povo volta, como a gente já tinha, né, a gente já tem acompanhado aí nos capítulos de Esdra, de Neemias, esse povo volta, né, começa a reconstruir o templo, os muros de Jerusalém, né? E aí, então, a gente se depara aqui hoje com a leitura da palavra de Deus, né? E o versículo que eu quero trazer para vocês, para nos nortear, ele tá lá em capítulo 8 de Neemias, né? É o versículo 9, que diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Então veja bem, após terminar de construir o templo, né? Aí isso a gente vê lá no capítulo 6, né? Que eles ainda estão construindo o templo, e aí vem o quê? Vem inimigos e tentam intimidar Neemias, né? Mas Neemias, ele já estava tendo um contato com a palavra de Deus, já estava tendo, né? Ele já estava sendo um homem, né? Próximo de Deus. Então Deus dá a ele um discernimento grandioso, um discernimento maravilhoso. E aí esses inimigos que tentam se levantar contra ele, né? São desmascarados, porque ele não acredita, porque a sua confiança estava em Deus. Ele sabia que o projeto que ele estava fazendo era um projeto de Deus. E aí no capítulo 7 a gente vê o quê? Né? As famílias que retornaram para Jerusalém, né? Eles mostram toda uma genealogia dos que voltaram para Jerusalém. Então a gente se encontra no capítulo 8, que fala sobre o livro da lei, sobre essa leitura, né? Esdras era escriba, né? Neemias era governador, e Esdras, além de escribas, era também sacerdote. E então, juntamente com os levitas, né, eles começaram a ler a lei do Senhor, começaram a ler o livro da lei para o povo, né? Eles começaram a colocar o povo em público e começaram a fazer isso, a ler o livro da lei em público. Algo que havia se perdido, né? E ali eles explicavam para o povo, né, tudo que estava escrito no livro da lei. E aí a gente vai lá no capítulo, né, nesse versículo 9, e o que fala? O povo começou a chorar. O povo começou a chorar ao ouvir a palavra de Deus, né? Eu creio que era um choro de arrependimento, por entender tudo que Deus tinha feito, como que Deus era grandioso, misericordioso, como que Deus várias vezes deu a oportunidade do povo se voltar para Ele, e o povo, mesmo assim, se desviou da presença do Senhor. Era um choro de arrependimento. Aquelas pessoas eram filhos do cativeiro. Mas eles entenderam, ao ouvir a palavra de Deus, eles entenderam que eles, né, o quanto que Deus era maravilhoso, misericordioso, né, e o quanto que o povo de Israel pecou contra Deus, né? A gente vê que Esdra e Neemias falam, olha, não chorem esse momento de alegria, porque ter conhecimento de Deus, estar diante da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, é alegria, é felicidade, sabe? É um privilégio poder ouvir a palavra de Deus, é um privilégio poder ter acesso à palavra de Deus. Era isso que Neemias e Esdras diziam para eles. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos mais a Deus.
sabe? O meu processo de conversão começou lendo a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler, porque eu acreditava em Deus, eu ouvia falar em Deus, eu tinha uma religiosidade, né? Só que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a conhecer verdadeiramente a Deus. Eu falei, não, tá tudo errado, né? Eu preciso conhecer mais esse Deus, né? E eu tive um momento, assim, totalmente de me afastar. E depois eu tive um momento que Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Para poder me mostrar verdadeiramente o caminho certo. Mas tudo isso começou através da leitura da palavra de Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a entender que as minhas atitudes estavam erradas. Eu comecei a entender quem era Deus. Eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para a minha vida. Eu comecei a entender que Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele cumpre as suas promessas. Eu comecei a entender como era adorar a Deus, né? E é isso que Esdras e Neemias vêm falar aqui. Falou, olha, vocês estão conhecendo a palavra de Deus e devem sim se arrepender, mas agora é momento de alegria. Por quê? Porque Deus está se revelando através da palavra dele. É momento de festejar a palavra do Senhor, porque vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra dele, né? Era um choro de arrependimento, mas também era momento de festejar. A gente vê aí quantos países não têm acesso à palavra de Deus. Quantos países não têm oportunidade, né, de poder falar abertamente, como a gente tem falado aqui por vídeos, por culto, né? Pegar a Bíblia e poder abrir. Isso é proibido em muitos países. Que tristeza as pessoas terem que buscar a Deus no escondido, sem poder professar sua fé. E a gente aqui hoje tem a oportunidade de ter a palavra de Deus em mãos. A gente tem a oportunidade de conhecer a Deus intimamente, pela oração, pela leitura diária da palavra. A gente tem servos do Senhor, pessoas enviadas pelo Senhor para nos explicar a palavra. Quantas ministrações maravilhosas a gente não tem ouvido através do 4x4, através de um culto na igreja, através da internet, né? Quantas pessoas Deus não tem colocado para nos explicar a palavra de Deus, para nos fazer entender, para nos dar recursos cada vez mais para que a gente possa conhecer Ele. Só que muitas vezes a gente tem negligenciado isso. Muitas vezes a gente coloca o cansaço, a falta de tempo para não buscar a Deus, para não ler a palavra de Deus. Muitas pessoas falam, eu não entendo. Mas Deus, ele dá várias formas da gente entender. Era isso que estava acontecendo aqui. Era isso que estava acontecendo, né? E Esdras e Neemias viram para o povo e falam, olha, agora é momento de se alegrar. Nós estamos tendo acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus que nos faz conhecer a Deus. Nós estamos tendo acesso. Vai ter um momento da gente se arrepender, como a gente vê lá no capítulo 9, né? Que teve um momento de arrependimento, de confissão. Mas aquele momento era momento de festejar, né? Era momento de se alegrar, porque eles estavam tendo acesso à palavra de Deus, né? E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos alegrar e mergulhar profundo na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer a gente conhecer a Deus. É a palavra de Deus que vai fazer a gente entender qual que são os nossos erros, as nossas dificuldades. É a palavra de Deus que vai nos fazer arrepender, confessar os nossos pecados. A palavra de Deus é a nossa instrução de vida, é o nosso manual. E muitas vezes nós perecemos, muitas vezes a gente cai em armadilhas do inimigo por não conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente cai no pecado por não buscar e não conhecer a palavra de Deus. Então, queridos, mergulhe na palavra de Deus todos os dias. Conheça Deus, se alegre de poder abrir a Bíblia, de poder ter acesso à palavra de Deus. Mas também deixa ela te confrontar. Deixa a palavra de Deus te trazer confissão e arrependimento. O povo reconheceu a grandeza do Senhor lendo a lei. A gente só vai reconhecer quem é Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia, quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia tem tantos ensinamentos, a palavra de Deus tem tantas histórias para nos inspirar. Então aproveite o tempo que você tem para ler, para se mergulhar na palavra de Deus e conhecer um Deus maravilhoso. Né? E deixa a palavra de Deus te tratar. Deixa a palavra de Deus te instruir.
muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilhe, curte a nossa página, compartilhe para várias pessoas, porque isso pode ajudar a vida de muitas pessoas, como ajudou a minha lendo a palavra de Deus. Muito obrigada, eu vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Deus, muito obrigada porque nós temos acesso à tua palavra, Deus. Porque nós temos acesso a ti, Deus, através da oração, através da palavra, através da leitura, Deus, das tuas leis. Oh Deus, obrigada por ter nos deixado esse manual de vida, Deus. Oh Deus, tudo que precisamos está aqui na tua palavra, Deus. E que a tua palavra, Deus, possa trazer conforto, possa trazer confrontamento, Deus. Que através da tua palavra nós possamos te conhecer, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, nós possamos nos voltar para o Senhor, ó Deus. E nós possamos conhecer o Deus maravilhoso, misericordioso, o Deus grandioso que tu és, ó Pai. Deus, sei que somos seres humanos falhos, pessoas falhas, ó Deus, mas queremos a cada dia mais, ó Deus, melhorar, ser transformados, ser pessoas melhores, ó Deus. E nós sabemos que só vamos conseguir isso, Deus, se nós buscarmos conhecer a Ti através da Tua palavra, Deus. Ó Pai, muito obrigada, Deus. Abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo, Deus. Abençoe cada vida, Deus. Abençoe o nosso país, ó Deus. Cura, Deus, sara a nossa terra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E nos fortaleça cada dia mais, ó Pai. Ó Deus, pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Tchau, tenha um bom dia.